Olá, prezados alunos do curso de bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Esta é a nossa matéria de TS4, Teologia Sistemática 4, que é a Escatologia Cristã. E esta é a aula de número 2, vídeo 1. A nossa aula de hoje, esta segunda aula, neste vídeo 1 e outros vídeos, portanto, vou dividir esta aula em alguns vídeos. Nós temos como título aqui da escatologia, a primeira parte da escatologia, que é a escatologia inaugurada. Portanto, há uma escatologia que foi inaugurada no Antigo Testamento. Portanto, escatologia não trata somente do fim das últimas coisas, mas também houve uma escatologia inaugurada, presente ardentemente no Antigo Testamento, de um pensar e agir hoje com perspectiva para o futuro. E o futuro é marcado por uma esperança, chamada esperança messiânica. Bem, vamos lá sobre a escatologia inaugurada no Antigo Testamento. O teólogo, como já havia falado para vocês na aula 1, o teólogo escatólogo holandês Anthony Hoekman, ele dividiu a escatologia em duas partes, o que me chamou muito a atenção e o interesse pelo assunto. Duas partes da escatologia, lembrando a você, prezado aluno, prezada aluna. Primeiro é uma escatologia inaugurada e depois uma escatologia futura. Então esteja atento a cada parte da escatologia com as suas subpartes que são importantes para o estudo da teologia, dessa parte que é a escatologia. Portanto, para compor a reflexão sistemática desta aula, em se tratando da perspectiva escatológica do Antigo Testamento, também veremos, num segundo momento, a natureza escatológica do Novo Testamento, dentro desta visão que eu achei interessante do Anthony Hoekman, que tem um peso fundamental para se tratar da escatologia. Muito bem, o que significa o termo escatologia? O termo escatologia inaugurada? E para responder à presente pergunta, faz-se necessário e de grande importância observar que a escatologia não trata apenas de coisas futuras, como já foi abordado na aula de número 1, mas de coisas que já se realizaram lá no Antigo Testamento, na vida do povo de Israel, e também de eventos que estão apresentando o seu kairos. Kairos são tempos, no grego é kairoi, o plural, o singular é kairos. Então os kairoi são tempos sucessivos de Deus no cronos, na existência humana, chamados tempos de Deus. O reino de Deus está acontecendo, a história está em pleno desenvolvimento, Deus está agindo em sua soberania. Mas é de cunho profundo observar o que está contido, escrito na Sagrada Escritura, na revelação bíblica, pois ela, a Bíblia, a palavra de Deus, é a base para se tratar da escatologia. Não cabe aqui nenhum desvaneio, nenhuma digressão e nenhum ponto de vista, nenhuma ideologia partida da mente humana, mas sim da revelação de Deus na história. Então vamos ver aqui a 3.1, de acordo com o texto que disponibilizarei para vocês, também
os PowerPoints, 3.1, perspectiva escatológica do Antigo Testamento. A escatologia é um dos aspectos mais importantes da revelação bíblica. Este assunto da teologia não deve ser apenas ser percebido nos livros canônicos de influência da apocalíptica, como, por exemplo, Daniel no Antigo Testamento e o Apocalipse no Novo Testamento. Antes, tem uma predominância sobre a revelação, a predominância da revelação inspirada por Deus, no seu bojo, no seu todo, e não apenas nesses livros de Daniel e Apocalipse. Segundo o teólogo histórico Jürgen Moltmann, do começo ao fim, e não apenas do epílogo, o cristianismo é escatologia, isto é, esperança, olhar e andar para frente. E por causa disso também é revolucionar e transformar o presente. O escatológico não é um dos elementos do cristianismo, mas é o agente da fé cristã em si, a chave à qual tudo está ajustado. Por isso, a escatologia não pode realmente ser apenas uma parte da doutrina cristã. Antes, tem de ser a perspectiva escatológica de toda a proclamação cristã, de cada existência cristã, de toda a igreja, e não apenas de uma parte que fica no final. Será que há mesmo uma escatologia contida no Antigo Testamento? Segundo o Antigo Testamento, que é a revelação de Deus, palavra de Deus, como crê e ensina a igreja, logo a premissa é verdadeira. Há no Antigo Testamento uma escatologia. Mas é preciso entender que os escritores do Antigo Testamento não fornecem ensinos claros a respeito das doutrinas a que chamamos escatologia. O sentido que o Antigo Testamento orienta do princípio ao fim é a esperança que marcou o povo de Israel pelo reino de Deus. E essa visão escatológica é a consequência inevitável da visão que o povo de Israel tinha de Deus. Continuando essa perspectiva, os estudiosos profundos do Antigo Testamento afirmam que a visão escatológica que se encontra nos escritos veterotestamentários se constituem estritamente um fenômeno israelita, ou seja, não tem sido encontrado fora de Israel da maneira como se encontra mesmo no Antigo Testamento uma escatologia revestida de esperança, o aguardo de Israel pelo reino de Deus, pela salvação em Deus, um povo que se manteve firme ao longo dos séculos, dirigido por Deus e marcado pela esperança, a esperança de um novo tempo, a esperança de vida, a esperança de salvação, a esperança de libertação. O surgimento é sobre o surgimento da escatologia no Antigo Testamento. Como surgiu a escatologia, característica distintiva do povo de Israel no Antigo Testamento? Não surgiu quando o povo começou a duvidar da veracidade do reinado de Deus no culto, mas sim quando eles tiveram de aprender, em meio a grande sofrimento, a confiar em Deus, pela fé somente, como o único fundamento firme da vida. E quando esse realismo da fé esteve dirigido criticamente contra a vida do povo, de modo que a catástrofe iminente era considerada como uma intervenção divina, plenamente justa e inabalado em sua fidelidade e amor a Israel. Dessa maneira, a vida de Israel
na história, passou a ter um aspecto duplo. Por um lado, o juízo era considerado como próximo, a ter um aspecto duplo, né? Um juízo considerado próximo, tangível, e a recriação da comunidade de Deus como algo que se avizinhava. Isso na boca dos profetas. Escatologia é uma certeza religiosa que emana diretamente da fé israelita em Deus, conforme enraizada na história da salvação. Então, prezado aluno, prezada aluna, assim, pôde-se compreender que no coração da mensagem do Antigo Testamento está a expectação pelo reino de Deus. A expectação dentro de uma metodologia em que essa expectação consta de um redentor vindouro, um olhar para frente no sentido de uma libertação. O povo de Israel, nos cativeiros em que esteve, apesar de todos os defeitos do povo, mas havia dentro do próprio povo aqueles que mantinham uma esperança, a certeza da vinda de Deus para libertar o seu povo. Já desde o livro dos começos, que é o livro do Gênesis, lá no capítulo 3, que é o relato lá do pecado, sobre a narrativa da queda do ser humano, segue a promessa de um redentor futuro. Então está escrito em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aí a chamada promessa mãe. A promessa já de um redentor futuro para dar plenamente a libertação ao povo de Israel. Então esse aqui é o texto áureo. Grave bem a promessa mãe. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, o povo de Israel tinha e tem este texto áureo até hoje como uma esperança, como uma certeza de que haverá, portanto, uma renovação. Logo se percebe escatologicamente que Deus se revela como libertador, com o propósito salvífico para com o seu povo. Assim, o desdobramento da história da salvação encontra sua base na chamada, não esqueça, promessa mãe, Gênesis 3,15. Portanto, tudo na revelação do Antigo Testamento aponta para frente e aguarda um redentor prometido. Conforme a descrição de Gênesis 3,15 sobre este redentor futuro, vindouro, é apenas como descendente da mulher e também designado como descendente de Abraão. Portanto, nascido de mulher e também como descendente de Abraão por causa da fé. Abraão é considerado o pai da fé. Gênesis 22, 17 e 18, que é bom conferir com Gênesis 26, 4 e 28, 14. Mais à frente, especifica-se que o Redentor deverá ser um descendente da tribo de Judá, descendente da mulher, descendente de Abraão, ser humano de verdade, a fé que vem de Abraão, e também da tribo de Judá. A tribo de Judá, porque Gênesis 49, 10 mostra assim o reinado desse Redentor vindouro. Mais tarde ainda, no livro de Gênesis, no desenvolvimento da revelação veterotestamentária, aprendemos que o Redentor vindouro será um descendente de Davi. Aí vai
culminar justamente na própria, não só humanidade, no reinado, mas também na própria soberania deste Redentor vindouro. Portanto, se é descendente de Davi, é porque também ele rege, ele governa soberanamente. Segundo Samuel 7, 12 e 13. Após o estabelecimento da monarquia, o povo de Deus do Antigo Testamento reconheceu 3 ministérios especiais: os de profeta, sacerdote e rei. É o que veremos no próximo vídeo desta aula 2. O vídeo, portanto, aula 2, vídeo 2. Até daqui a pouco.